Vamos começar, Professor, então. Oi. só em relação ao que você falou ali no último vídeo, então, se não é fixado nenhum prazo, o prazo legal é de 5 dias, mas o julgador pode fixar um prazo menor. A princípio até poderia, porque é bem clara essa determinação, né? Nós temos lá que o prazo que tem que ser observado é o prazo legal, ou então o prazo que o juiz fixar. Se não tiver nem prazo legal nem prazo que o juiz fixar, é de 5 dias. E aí, nessa liberdade que o juiz tem para fixar prazo, ele fixa o prazo que ele quiser. Ele não está condicionado ao prazo de 5 dias, que é o prazo Entendi. para complementação. Então, na teoria, ele poderia dar um prazo até menor. Uhum. O que seria discutível aqui, Guilherme, é porque, dependendo da legislação que nós formos estudar, existem prazos em horas, inclusive, por exemplo, no direito eleitoral tem prazo em horas. Isso no processo civil não existe. Os nossos prazos são em dias. A gente não tem prazos em minutos no processo civil, a não ser prazos de audiência, em que algumas manifestações para acontecer na audiência são em minutos. Aí temos prazos em minutos, sim. Mas para a prática de atos fora de audiência, as nossas regras são de prazos em dias. Então, menos que um dia, não. Isso pode parecer uma coisa meio óbvia, mas não é, porque nós temos prazos fora de audiência em horas que acontecem, por exemplo, no direito eleitoral, que é um procedimento muito rápido. Eu quero aproveitar a tua fala para corrigir, na verdade, uma informação que eu passei no vídeo passado, que era sobre a questão do litisconsórcio com prazo em dobro para contestar. De fato, se eu tenho litisconsórcio com advogados diferentes de escritórios diferentes, o prazo para contestar é em dobro, mas também será em dobro para qualquer manifestação, tá? Eu tinha falado que seria só para contestar, mas eu acabei fazendo uma confusão com uma outra regra. O prazo é em dobro para qualquer coisa, para qualquer manifestação, mas tudo os demais que eu falei é aquilo mesmo. Tem que ser processo físico, diferentes advogados e diferentes escritórios. No caso do Paraná, isso não vai acontecer. Certo? Vamos então à nossa avaliação. Eu, muito esperto, não salvei uma pergunta das que eu fiz. Eu fiz direto no sistema. Então, me deu um trabalho lascado para eu conseguir, como já tinha sido encerrado, né, o formulário, eu não conseguia achar essas questões. Mas localizei elas. Vamos então acompanhar e resolvê-las de maneira conjunta. Então, primeira pergunta que nós temos: qualquer dúvida que você tiver na resolução, você fique à vontade para se manifestar, tá? Primeira pergunta: é a hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, exceto. Muito cuidado com esses enunciados. Aqui é como se eu estivesse pedindo para você a alternativa incorreta. Então, eu estou dizendo para você que tem 3 hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, sem análise do pedido, e eu quero a hipótese que é com resolução de mérito, que não representa uma hipótese de extinção pelo 485. Tá? Então, vamos lá. Alternativa A: quando o juiz verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Isso é hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito? Está lá no 485. O indeferimento da inicial? Também. Reconhecimento de decadência e prescrição. Se o juiz reconhece decadência ou prescrição, ele julga com resolução de mérito. Está no 487. Então, resposta adequada aqui é a alternativa C. E a D, acolhimento de alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. Isso também é sem resolução de mérito. Tá? Então, C. Questão 2. É situação em que o juiz está autorizado a proferir nova sentença, substituindo a coisa julgada anterior. Aqui a gente tem que pensar, se eu não estou falando de nenhuma situação excepcional, na regra geral. Tá? Não estou falando de exceção, estou falando de regra geral. Ele está autorizado a proferir nova sentença, substituindo a coisa julgada anterior da sentença que julga o mérito da situação discutida? Em regra, não. Em regra, não.
Na ação de uso capião, nem falei, mas se julgou procedente, é com mérito, então não. Ação civil pública ou ação popular, sendo elas procedentes ou improcedentes. Se fosse improcedente, ele estaria autorizado, mas da procedente, não. A alternativa correta é a D, sentenças que regulam relações jurídicas continuativas, de trato sucessivo, né? Alimentos, guarda, essas relações que se repetem mês a mês. Questão 3. Efeito tararã, é o que autoriza o órgão aquó. Órgão aquó é aquele que proferiu a decisão. A de quem é o órgão que vai receber o recurso. Efeito tal é o efeito que autoriza que o órgão aquó reveja a decisão recorrida. É o que acontece com a apelação contra a sentença que indefere petição inicial, que extingue processo sem exame de mérito, apelação contra a sentença de improcedência liminar, ou apelação no caso do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como que é o nome desse efeito? Que o próprio órgão que proferiu a decisão desfaça a sua decisão. O próprio julgador que proferiu a decisão desfaça aquilo que ele fez. Isso se chama efeito regressivo. Muito cuidado, porque seria muito comum as pessoas marcarem substitutivo. Tá? O nome do efeito é efeito regressivo, porque vai regressar no tempo, invalidando a decisão. Então, é o mesmo próprio julgador desfazendo a sua decisão. Questão 4. Trata-se de medida para a impugnação de decisão judicial, a qual deverá ser proposta no tribunal imediata e hierarquicamente superior à decisão que se busca impugnar. Impugnação ou cumprimento de sentença é feito no mesmo juízo. Rescisória é sempre no juízo imediatamente acima. Querela nulitatis, mesmo juízo. Questionamento de constitucionalidade, mesmo juízo. Então, ação rescisória. Alternativa B. Assinale a alternativa correta sobre coisa julgada. A. Fazem coisa julgada os motivos importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Não. Lembra que eu comentei com vocês que da sentença ela tem 3 partes, só a parte dispositiva faz coisa julgada. Os motivos e os fundamentos não fazem coisa julgada. B. Coisa julgada material representa a imutabilidade da decisão dentro e fora do processo em que foi proferida. É o fenômeno típico das sentenças definitivas. Sim. As sentenças que são produzidas na coisa julgada formal são chamadas de terminativas. Isso tem naquele seu primeiro material. Vamos continuar vendo. C. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, prejudicando terceiros. Não, ela não pode prejudicar terceiro. Só que a gente vai chamar de efeito subjetivo, né, da coisa julgada. Só atinge as partes. D. Denomina-se coisa julgada formal a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Aqui eu utilizei exatamente a redação do caput do artigo 502 do CPC, que o caput define coisa julgada material. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 6. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença que... Aqui a gente está falando da remessa necessária, e também foi trabalhada no primeiro material. Remessa necessária, né? Qual é a alternativa que está sujeita a duplo grau de jurisdição? Que julgar improcedente ação contra a União, Estado, Distrito Federal, municípios. Não. É a que julgar procedente ação contra a União. Se for improcedente, não vai ser enviado automaticamente para o tribunal. B. Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. É essa alternativa. Isso está no artigo da remessa necessária. Execução fiscal é uma ação proposta pela União, pelo município ou pelo Distrito Federal ou pelo Estado. Se julgou os embargos procedentes é porque julgou o contrário à União. Então, a alternativa B é a correta. E daí sim tem que ter remessa necessária. C. Que julgar procedente a ação indenizatória proposta em face à sociedade de economia mista. Não. D. Que julgar procedente a ação de prestação de contas. Aqui é aquela alternativa besta que não tem nada a ver. Questão 7. O princípio que prevê que para cada tipo de decisão judicial caberá um único recurso se denomina singularidade.
Fungibilidade é quando eu tenho o aproveitamento do recurso que foi interposto errado. Dialeticidade é essa questão do recurso conversar. Eu tenho petição de razão, petição de contrarrazão. Eu tenho a tese e a antitese. A voluntariedade, recurso é sempre voluntário, sempre espontâneo. Ninguém é obrigado a recorrer. Questão 8. Via de regra, não é possível que a interposição de um recurso represente malefício para o recorrente, de modo a piorar a sua situação processual. Proibição da reformatio impejus, reformar para pior. Contudo, isso poderá resultar do recurso da parte contrária. Totalmente verdadeiro. Essa é a ideia básica da reformatio impejus. Questão 9. O parágrafo único do artigo 932 do CPC assevera que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Tal situação se refere ao princípio da sanabilidade dos vícios. Legalidade é que todo recurso é previsto por lei, dialeticidade nós já falamos, e taxatividade é o rol do 995, o CPC é um rol taxativo. Os recursos utilizados no âmbito do processo civil estão no CPC. Você fala, mas no juizado tem lá recurso nominado. Juizado tem regra própria, tem vários critérios que são específicos do juizado. Questão 10. O caput do 995 estabelece que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O efeito aqui previsto é o efeito suspensivo. Quando a gente trabalhou com efeito suspensivo, nesse segundo material que nós estamos hoje, é o artigo utilizado no material para demonstrar o efeito suspensivo, é o 995. Alguma dúvida? Tudo certo? Se por acaso você ficou com alguma dúvida da correção, quer tirar, perguntar alguma coisa, manda para mim no privado e a gente conversa. Se a sua nota foi computada errada, sabe que você sempre soube que o nosso papo sempre foi muito tranquilo nesse sentido. Eu não tenho problema nenhum em alterar a nota. Ou de reconhecer um erro meu na formulação das questões, tá? É só me enviar a mensagem, a gente já regulariza isso. Só que você tem que me fazer esse envio essa semana, porque eu preciso regularizar essas postagens essa semana. Está tudo postado no sistema, não sei se você verificou, inclusive as notas de trabalho. Então, se você acessar o sistema, você vai ter acesso a todas as notas. Vai estar tudo lá. Qualquer problema, você me manda mensagem. Tá bom? Ficamos assim por hoje. Nos vemos amanhã. Saudade de vocês, se cuidem. Beijos e abraços devidamente distribuídos e até mais. Tchau, tchau. Boa aula para vocês no segundo horário.